Olá, eu, a professora Isabel Sodré, novamente com você e trazendo hoje um novo estudo. Hoje não trago um panorama de um livro bíblico, mas eu trago um panorama de um tema muito bom, muito interessante, que é o tabernáculo. Nós podemos observar aqui nesta imagem o tabernáculo, o pátio e a tenda e as tribos ao redor, distribuídas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo no centro do arraial ou no centro do acampamento. Nós podemos observar nesta imagem. Talvez você possa até pensar, mas o que é o tabernáculo? O que significa o tabernáculo? Afinal de contas, há uma definição para tabernáculo? Sim, nós podemos definir o tabernáculo como um lugar escolhido e preparado por Deus para servir de congregação para o povo de Israel durante o período do deserto. A Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, no verso 1, chama o tabernáculo de o santuário terrestre, ou seja, o local da habitação de Deus aqui na terra, durante esse período. E também podemos pensar, mas como que surgiu? O que aconteceu para surgir esse tabernáculo? Para que Deus pediu? Ou por que Deus pediu a Moisés para organizar a construção do tabernáculo? O tabernáculo, ele surge quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, quando Moisés tira o povo que estava escravizado por cerca de 400 anos no Egito, e Deus ouve o clamor daquele povo sofrido e ele envia alguém para tirá-los daquele lugar, envia Moisés. E Moisés tira o povo do Egito. Quando eles chegam no deserto, ali eles deixam de ser escravos, eles ali começam a fazer parte de uma nação. Ali nasce a nação judaica. Eu coloquei ali patriarca, porque até então o povo, eles não tinham um sacerdote. O que eles tinham? Eles tinham o patriarca, que era o chefe da família, que tinha aquela função sacerdotal, ou seja, ele era responsável pela vida espiritual da família. Nós temos o exemplo de Abraão, Isaque e Jacó, que são os grandes patriarcas, e temos ainda um exemplo mais fiel, que é o exemplo de Jó. O livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, diz que Jó fazia holocausto ou sacrifício pelos pecados dos seus filhos. Então Jó, ele era um patriarca. Talvez você possa pensar, mas, professora, se Jó é do período patriarcal, Jó era um patriarca, viveu na época de Abraão, Isaque e Jacó, como que o livro de Jó está lá pertinho do livro de Salmos? Sendo que passou tantos períodos entre o período patriarcal até chegar ao livro de Salmos. Nós precisamos lembrar que a Bíblia, os livros foram colocados na Bíblia depois de passar por uma seleção, um cânon, depois de ser separados. Os livros da Bíblia, eles foram separados em grupos pelo seu tema, pelo assunto, de uma forma teológica. O livro, ele não foi colocado na época em que ele foi escrito, ele foi colocado por assunto. Por exemplo, os 5 primeiros livros da lei são os livros do início da Bíblia. Os 5 primeiros livros é lei. Todos os livros que se referem à lei estão ali. Não importa em que data, em que época ele foi escrito, eles estão ali. Então nós temos os livros da lei, livros de história, livro de poesia, onde está o livro de Jó, e depois profecias. Portanto, é por isso que o livro de Jó está lá perto de Salmo, porque ele se encaixa no termo poesia, mas na realidade é a história de um patriarca. E nós podemos observar também que quando Deus manda Moisés preparar o tabernáculo, que está descrito no livro de Êxodo, no verso 28, aliás, no capítulo 28, a partir do verso 1, nós podemos ver que Deus, ele escolhe um sacerdote, ele escolhe Arão e seus filhos para cuidarem de todo o trabalho sacerdotal no tabernáculo. Portanto, ali
nós vemos que a função, se alguém ainda insistia nessa função de patriarca, ela encerra ali. Por quê? Porque a partir de agora a função sacerdotal era para os sacerdotes. Os sacrifícios, eles eram feitos no tabernáculo. Nós podemos observar ainda que no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, aliás, a partir do capítulo 25, encontra-se toda a descrição de tudo aquilo que Deus fala com Moisés sobre o tabernáculo. Deus, ele dá ordens a Moisés. Moisés não tem nenhuma participação em momento algum, não há plano de Moisés, não há plano do homem, não há interferência humana em nada. Tudo é indicado por Deus. Deus manda Moisés, então, preparar esse templo, ou seja, essa tenda que serviria de templo para o povo ali no deserto, mas não era um templo fincado no chão, como um alicerce. Era um templo móvel, que eles desmontavam e seguiam a sua viagem. Quando chegava a ordem para parar, eles paravam e montavam novamente. Portanto, era um templo que montava e desmontava para seguir viagem. Lá em Êxodo 25, a partir do capítulo 1, nós já podemos observar que Deus ele manda Moisés levantar uma oferta alçada para com os filhos de Israel. Aquele que tivesse o bom coração participasse dessa oferta. E também no capítulo 31, nós podemos ver do verso 1 até o 10 mais ou menos, nós podemos observar que Deus ali, ele fala com Moisés, Deus, ele já separa as pessoas que ele queria para fazer esse trabalho. O tabernáculo, nós podemos observar que os objetos, os móveis, que Deus descreve a maneira que ele quer que faça, seria difícil, quase impossível, trabalhar com ouro, com prata, com bronze. A madeira é um trabalho de artesão e não havia ali, mas Deus ele escolhe Bezalel, da tribo de Judá, e a Oliabe, da tribo de Dan, duas pessoas que ele separa. E ele diz, lá no verso 3, ele diz que o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo artifício para inventar invenções e trabalho em ouro, prata e cobre. Ele chamou e ele preparou, e ele chamou pelo nome. Moisés não teve que procurar se alguém sabia trabalhar com prata, com bronze, com ouro, com madeira, não. Deus preparou as pessoas e já deu o nome para ele. Portanto, tudo isso era um plano de Deus perfeito. Nós podemos observar ainda no capítulo 33 de Êxodo, do verso 7 ao 9, fala da tenda de Moisés. Moisés ele tinha uma tenda menor, uma tenda que ele saía fora do acampamento, fora do arraial, ele montava essa tenda lá fora. As pessoas, eles ficavam na porta das suas tendas olhando Moisés, montando a sua tenda, e olhavam Moisés entrando na tenda. E aí eles viam uma coluna de nuvem que descia e ficava na porta da tenda. Portanto, ali Deus falava com Moisés. Nós podemos observar então a diferença que esta tenda Moisés montava fora do arraial. Ele não ficava no meio do povo, porque Deus ia falar com Moisés. E naquele momento, Deus não tinha como ficar no meio do povo, por conta do pecado do povo. Por isso Moisés montava essa tenda lá no lado de fora. E depois nós vamos ver que o tabernáculo Deus manda colocar no centro do acampamento, no centro do arraial. Portanto, nós podemos observar que Deus ele sempre teve esse projeto de estar no meio do seu povo. Desde o início, quando ele cria Adão, lá em Gênesis 3, no verso 8, fala que Deus ele passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, Deus estava ali presente todos os dias, no final da tarde, para falar com Adão. Deus queria ter um relacionamento com a sua criação. Portanto, tudo isso é um plano de Deus. E o maior plano é esse que está lá em João 3,16. A maior decisão que Deus tomou, onde diz que ele enviou seu filho. Lá em João 3,16. O amor de Deus
pelo ser humano, apesar do pecado do homem, Deus ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho também fazendo parte desse plano de ter esse relacionamento com a sua criação, ou seja, com o homem. E nós podemos observar aqui nesta primeira imagem o tabernáculo. Nós podemos ver aqui as tribos divididas, nós podemos observar o pátio. O tabernáculo ele tem um espaço bom, de 22,5 metros por 45 de comprimento. Nós podemos observar que é um bom espaço. E também podemos ver que no pátio tem duas peças. É o altar do holocausto, ou o altar do sacrifício, e a bacia, ou a pia de bronze, ou bacia de bronze. E podemos ver que as tribos, ali elas são distribuídas ao redor do tabernáculo. A leste, a oeste, a norte e a sul. A leste nós temos Judá, Isacar e Zebulon. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, After e Naftali. E ao sul nós temos Ruben, Gade e Simeão. Portanto, esta tenda ela fica no centro do acampamento. Não era como a de Moisés, que ficava do lado de fora do acampamento. Deus manda colocar no meio. Porque todas as vezes que o judeu chegasse à porta da sua tenda, a primeira coisa que ele via era o tabernáculo, era ali a presença de Deus, lembrando a todo momento que Deus era o centro e estava no centro, no meio do acampamento. Então, prestando atenção que no pátio havia apenas duas peças: o altar do sacrifício, o altar do holocausto, e a bacia ou a pia de bronze. Nessa segunda imagem, nós podemos observar que é um recorte que nos mostra o interior da tenda. A tenda tinha dois ambientes, como pode-se observar. O primeiro ambiente, uma cortina que faz uma divisão, deixando atrás, na parte posterior, um segundo ambiente. Nesse primeiro ambiente, nós temos três peças: o candelabro ou a menorá, a mesa dos pães, que fica em frente ao candelabro. Perto do véu fica o altar do incenso, e no lugar santíssimo, que é a parte do fundo da tenda, nós podemos observar que fica ali a Arca da Aliança. E podemos analisar então aqui o altar do holocausto. Esse altar, ele era um altar que ele era feito de madeira e recoberto de bronze. Nesse altar era um local de oferta pelo pecado. As pessoas faziam as suas ofertas a Deus durante o dia, diariamente. Era um altar dos sacrifícios diários. Diariamente acontecia este sacrifício. Então a pessoa sentia que tinha um pecado, levava um animal ali no tabernáculo, e ali fora o sacerdote fazia então este sacrifício. E ali as pessoas já aprendiam que por causa do pecado o sangue seria derramado, já mostrando algo que aconteceria mais adiante, que lá na frente aconteceria. Por causa do pecado, o sangue era derramado. Portanto, já representando o arrependimento, porque quando uma pessoa vai fazer uma oferta a Deus pelo seu pecado, é porque ela reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado e se arrependeu. E observando que esse altar fica fora da tenda. Depois do altar vinha a pia de bronze. A pia ou a bacia de bronze, que também ficava fora da tenda, também feita de cobre. E lá em Êxodo, no capítulo 38, no verso 8, fala que por dentro dessa pia havia os espelhos das mulheres. Mulheres que se juntavam ali na porta da congregação ou na porta do tabernáculo. E qual era a função desta bacia? O que significava isso? Era para a limpeza. O texto diz que era a oblação
dos sacerdotes, ou seja, para a purificação, para a limpeza. Lá em Êxodo, no capítulo 30, do verso 19 ao 21, diz que os filhos de Arão, Arão e seus filhos, eles deveriam de lavar as mãos, lavar os pés para não morrerem. Isto lhes será imputado por estatuto perpétuo, ou seja, sempre que fossem entrar no lugar santo, eles precisavam estar limpos, purificados, porque senão morreriam. Portanto, esta era a função. Limpeza. A água significa purificação. Então, observando que no pátio ficavam apenas essas duas peças, o altar do sacrifício e a pia ou a bacia de bronze. E nesse território, aí fora, dentro deste pátio, trabalhavam os sacerdotes. E nós tínhamos nessa época dois tipos de sacerdote. O sacerdote comum, que nós podemos observar aqui nesta imagem. O sacerdote comum, ele só entrava no lugar santo, na primeira parte da tenda, o lugar santíssimo ou santos dos santos, somente o sumo sacerdote. E o sacerdote comum, nós podemos observar que ele usava apenas 4 peças de roupa. Tinha um calção de linho por baixo, de uma túnica branca de linho, usava uma faixa na cintura e um turbante. E ele entrava no lugar santo. Ali eles poderiam acender o altar do incenso, acender as lâmpadas ou as luzes da menorá ou do candelabro, trocavam os pães da mesa e trabalhavam ali no pátio com o sacrifício. O lugar santíssimo era somente para o sumo sacerdote. Ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano apenas. Ele se consagrava durante o ano para entrar no lugar santíssimo para apresentar o pecado do povo ou o pecado da nação. E nós podemos observar aqui que há uma diferença em suas vestes. Ele usava as 4 peças de roupa que usava o sacerdote comum, mas ele tinha uma túnica azul, um azul que era uma tinta de um molusco que dava esse tom de azul nessa veste, e por cima desse manto azul ele tinha o éfode, ou ele tinha o peitoral, o colete sacerdotal que tinha um peitoral, como nós podemos observar, onde estavam as 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Tinha a pedra ônix no ombro e urim e tumim no seu peito. Tinha também uma faixa na cintura e o turbante. O turbante dele havia uma diferença, tinha uma espécie de uma coroa no turbante onde estava escrito Santidade ao Senhor, trazendo assim uma alusão à grandeza de Deus, à santidade de Deus, à grandiosidade do nosso Deus. E dentro da tenda, no lugar santo, o que acontecia ali, quais os objetos e quais as funções, o que significava? Dentro da tenda nós tínhamos a menorá ou o candelabro. Menorá é uma palavra hebraica. Esse candelabro era a única iluminação que havia na tenda, porque ali não tinha uma janela, uma fresta, não tinha um outro tipo de iluminação. Quando se chegava, a primeira coisa que via, a luz que estava no candelabro ou na menorá. Esse candelabro era feito de ouro batido, uma das peças que Bezalel e Aholiabe fez, a mando do nosso Deus, e nós podemos observar que ela tem 7 braços. E a iluminação também recomendada por Deus, a iluminação, ou seja, o azeite para se colocar nesta peça para dar a luz dentro da tenda era de azeite puro. Quando saía o azeite da prensa, as primícias eram separadas para a iluminação da tenda, dentro da tenda. Esta iluminação era feita com esse azeite, as primícias do azeite. Nós podemos observar que a menorá, ela tem essas 7 lâmpadas, todas alinhadas na mesma linha. Mas
na frente, lá adiante, no período interbíblico, surge uma festa quando os macabeus vencem os gregos e eles vão limpar o templo, porque os gregos haviam profanado o templo de Jerusalém. Portanto, os macabeus fazem uma limpeza, pintam as paredes, enfim, consertam o altar e eles fazem uma festa, a festa da dedicação, dedicando novamente o templo a Deus. E eles usam uma outra espécie de candelabro. Esse tem 7 braços, eles usam um candelabro que tem 9 braços. E as lâmpadas, uma delas fica fora dessa linha, está acima. Portanto, aquela lâmpada ela era chamada de samash, ou seja, uma espécie de vela por onde se começa o serviço. Naquela lâmpada era a primeira a receber o fogo e a partir dela tirava o fogo para as outras lâmpadas, pertencente à festa da dedicação. Lá em João 10, no verso 22, fala que Jesus participou de uma dessas festas, a festa da dedicação do templo. Mas a menorá, esse candelabro, ela foi exclusivamente feita para o tabernáculo. Todos os detalhes foi dado por Deus. Temos ainda dentro da tenda, no lugar santo, em frente ao candelabro ficava a mesa dos pães. São 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Também é uma mesa feita de madeira, totalmente revestida de ouro, coberta de ouro, e há uma coroa ao redor dela, também de ouro. E podemos observar também que a mesa ela tem 4 argolas, onde se coloca essas varas para ser carregada. No momento de caminhar para ser carregada, não se pegava a mesa, segurava pelas varas. E os utensílios da mesa, todos eles são de ouro puro. E dentro do lugar santo, temos ainda o altar do incenso, como nós podemos ver. Antes do véu estava o altar do incenso, que tem toda a sua descrição lá em Êxodo 30, do verso 1 até o verso 10. Podemos observar na imagem que ele fica perto do véu, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E este altar é apenas para a queima do incenso, uma oferta a Deus, um incenso especial. Esse incenso, ele foi totalmente ensinado por Deus. Deus dá todos os detalhes de os tipos de erva, o que deveria ser usado para fazer esse tipo de incenso. E é bem claro, não oferecer um incenso estranho nesse altar, somente aquele que Deus ensinou. E era para usar apenas neste lugar. Nós podemos lembrar lá em Levítico 10, no verso 1 e 2, que fala de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que levaram fogo estranho perante a face do Senhor. No verso 2 diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E o véu? Este véu, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, representando a separação entre Deus e o povo por conta do pecado. Nós podemos observar, então, esta separação, como nós já vimos nas imagens anteriores. E dentro do lugar santíssimo, nós tínhamos o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que dentro dela estava as tábuas da lei, nós já vimos isso lá em Romanos, o pote do maná e a vara de Arão, que representava a rebelião do povo, o maná representando a murmuração e as tábuas da lei, que representava simplesmente o pecado. Temos a tampa da arca, que é o chamado de propiciatório. Tanto a arca quanto a tampa, feita de madeira, coberta de ouro puro por dentro e por fora. Lá em Êxodo 36, do verso 6 ao 9, diz que a tampa, ou seja, o propiciatório, também era feito de ouro puro e tinha os 2 querubins de asas abertas. Dá uma impressão de que eles estão assim, olhando para dentro da arca. E
Era coberta de ouro puro, tanto a arca como a tampa, e também observe que há as 4 argolas nos 4 cantos da arca, com a vara, com esses varais que era para pegar e carregar através das varas. Lembrando, nós podemos lembrar lá em Crônicas, no capítulo 13, no verso 9 até o 12, que fala que ali eles foram carregar a arca de boi, e os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para tentar segurar a arca. E isso acendeu a ira de Deus contra Uzá, que o feriu de morte perante Deus. Uzá morreu porque tocou na arca. A arca é para ser carregada, ou era para ser carregada, através dessas varas, esses varais. A maioria dos objetos tinham essas argolas. A menorá tem as argolas, o altar do incenso tinha as argolas, a mesa dos pães com as argolas e a arca também tinha as argolas. Portanto, era bem claro que deveria ser carregado através desses varais. É por isso que tinham essas argolas e esses varais que nós podemos ver em todas as imagens. E nós temos também uma coisa importantíssima, que era a nuvem e a coluna de fogo. Lá em Êxodo 40, do verso 34 ao 38, fala exatamente sobre isso. O texto diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Portanto, nós podemos observar então no verso 38, que diz que a nuvem estava durante o dia, como nós podemos observar na primeira imagem. Todo o acampamento via a nuvem, a presença de Deus durante o dia. E o fogo estava de noite, que nós podemos observar na segunda imagem. O fogo, nós podemos ver que é um fogo muito alto. Todo o acampamento podia ver a presença de Deus no meio deles. Portanto, nós podemos observar que Moisés não teve nenhum tipo de participação, nem no momento de acampar e nem no momento de levantar o acampamento. Portanto, quem dirigia o momento de andar ou o momento de parar era simplesmente Deus. Nós podemos, então, ter essa certeza de que tudo isso é um plano de Deus, tudo isso foi dirigido por Deus o tempo todo. Apesar da rebeldia, apesar da teimosia do povo, mas Deus esteve no controle de todas as coisas, em todo o tempo. Em Hebreus capítulo 8, no verso 2, diz o seguinte: Jesus é o ministro do verdadeiro santuário e do tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Nós sabemos que esse primeiro tabernáculo, ele foi feito realmente por mãos de homens. Deus orientou, preparou, chamou. Nós sabemos quais foram os 2 homens que preparou todos os móveis, os objetos, enfim, que trabalhou tudo para a confecção desse tabernáculo, mas foi feito por mãos de homens realmente. Hoje nós temos um tabernáculo que não é feito por mãos de homens, que Jesus é o verdadeiro ministro neste santuário dos dias de hoje e do tabernáculo, e foi fundado por Deus. Hoje nós já não precisamos mais do altar do holocausto, porque esse altar naquela época já era para que as pessoas aprendessem que o pecado só é limpo diante de Deus, ou ele só é remido através do derramamento de sangue. E nós sabemos que já representava o sacrifício de Cristo para os nossos dias, que somente o sangue de Jesus faria por nós esse sacrifício de limpar os nossos pecados diante de Deus
e para todo sempre, eterno. A bacia ou a pia, que representava a purificação ou a limpeza dos sacerdotes para poder entrar no lugar santo, que para nós hoje é o nosso batismo. Nós não precisamos lavar os pés, lavar as mãos para chegar e entrar no lugar santo. Por quê? Porque nós somos batizados, como Jesus nos deu aquele exemplo de batismo. Não precisava ser batizado, mas ele se batizou para deixar o exemplo. Portanto, a nossa purificação, a nossa oblação para entrar no lugar santo é o batismo. Após reconhecermos o sacrifício de Cristo para a limpeza do nosso corpo, das nossas vestes perante Deus, nós passamos pelas águas para nos tornarmos limpos. E depois de nos tornarmos limpos, nós vamos ver o quê? Em primeiro lugar, qual era a grande iluminação na tenda, no lugar santo? Era o candelabro, ou seja, a menorá. Portanto, lá em João 8, capítulo 8, no verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Naquela época era a única iluminação, já representava Jesus como a única luz do mundo. Não há uma brecha, não há uma outra janela. A única luz para nós é Jesus. E em frente a essa luz estava o quê? Em frente à menorá, a mesa dos pães, representando o alimento universal. É um alimento que todo o mundo usa, o mundo inteiro usa. O pão, que para nós é representado pela palavra. Nós nos alimentamos através da palavra de Deus. E lá em João 6, no verso 35, diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Portanto, nós nos alimentamos da palavra. E temos o altar do incenso, que representava o quê? Aquilo que eles faziam para agradar a Deus, como louvor, como adoração a Deus. Aquele incenso especial, um cheiro bom e agradável a Deus. E lá em Romanos, capítulo 12, no verso 1, o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como nós nos apresentamos hoje de uma maneira agradável a Deus? Em louvor, louvando e adorando em espírito e em verdade. E nós temos atrás desse altar o véu. O véu que se rasgou. Lá em Mateus 27, no verso 51, diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Em que momento que esse véu se rasgou? Esse véu representava o corpo de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. No verso 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, ou seja, pelo seu corpo. Quando o seu corpo foi dilacerado, o véu do templo ele se partiu em dois, que está lá em Mateus 27. Por isto, e isto é pela sua carne, o caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, pelo corpo de Cristo. Portanto, este véu se rasgou, o que trouxe a nós a liberdade, como diz no verso 19, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós podemos entrar hoje na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo seu corpo, pela sua carne, que rasgou aquele véu que impedia o povo de ter comunhão com Deus. Essa comunhão, ou seja, essa ousadia que nós temos de entrar na presença de Deus. E também não precisamos da arca, a tampa do propiciatório, onde Deus, lá no Êxodo, no capítulo 25, no verso 22, Deus disse ao sacerdote: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. Hoje nós falamos com Deus, nós podemos entrar na presença de Deus graças ao sangue de Jesus que foi derramado, ao seu corpo, à sua carne, que rasgou aquele véu. E nós temos, como diz lá em Hebreus, no verso 19, a ousadia para entrar no lugar santo, para entrar no santuário, para entrarmos na presença de Deus. Então nós podemos observar que toda a trajetória que o povo fazia no Antigo Testamento para chegar na presença de Deus, nós fazemos ela hoje, reconhecendo em primeiro lugar o sacrifício de sangue de Jesus
que eles faziam lá no altar do holocausto, uma oferta a Deus pelo seu pecado. Hoje nós não precisamos de fazer oferta pelo pecado, porque Jesus ele derramou o seu sangue, e precisamos lembrar ainda que lá eles faziam este sacrifício, o grande sacrifício feito pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Todos os anos era repetido. Hoje não precisamos de ver ou de fazer nenhum tipo de repetição de sacrifício nenhum, porque Jesus ele fez o sacrifício eterno. Ele derramou seu sangue, rasgou-se a sua carne para que nós pudéssemos entrar no lugar santo, na presença de Deus. Nós entramos hoje, como diz lá no verso 19 de Hebreus 10, a ousadia, nós somos ousados hoje. Entramos na presença de Deus, graças e glória ao sacrifício de Jesus Cristo por nós. E assim nós vamos encerrar a nossa aula, mas antes eu queria te deixar uma sugestão, vamos dizer assim, para que você possa entender melhor esta comparação do tabernáculo, essa trajetória do povo do Antigo Testamento até a presença de Deus e a nossa trajetória hoje até a presença de Deus. Leia Hebreus, pelo menos, os dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10. Você vai entender bem melhor o que significa o sacrifício de cruz de Jesus para a nossa salvação nos dias de hoje. Eu deixo esse convite para você. Esses dois capítulos, eles não são muito grandes, são pequenos. Tem pessoas que às vezes não gostam de ler muito, mas leia. Simplesmente o capítulo 9 e 10 de Hebreus, você vai ter um melhor entendimento. E aqui nós vamos encerrando a nossa aula. É uma aula pequena por conta do tempo, mas eu creio que dá para você ter uma noção, e eu espero deixar assim esta curiosidade para que você possa fazer esse estudo. Faça, que você vai entender melhor o sacrifício de Jesus e vai ter um melhor entendimento com esses dois capítulos a mais que você pode ler na sua Bíblia. Eu agradeço a sua atenção, obrigada e Deus abençoe.